Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Snoopycast. Eu me chamo Valéria, sou mãe muito orgulhosa do Snoopy e hoje vamos falar sobre os resultados e evolução dos pets após a fisioterapia. Olá, Daniela. Bom dia, olá. Muito obrigada por mais uma vez aqui. Obrigada pelo convite. O pet, ele começou a fazer a fisioterapia. Você fez a anamnese, verificou que precisa ser feito um tratamento. E o que muda na rotina dele a partir de agora? Então, a gente acaba fazendo o quê? Depois da anamnese, a gente monta o protocolo, estabelece o número de sessões que esse paciente precisa, e aí eu costumo dar orientações para casa também. Porque a gente sempre fala, né, que a sessão de fisioterapia ela vai durar ali mais ou menos 1 hora, 1h30, dependendo do quadro. Só que se esse paciente não for estimulado em casa, o meu trabalho ele fica prejudicado. Sim. Então eu acabo, dependendo do nível de estimulação que eu posso fazer no paciente, eu acabo mandando um protocolo para casa também, de exercícios terapêuticos, por exemplo. Entendi. Então, nesse caso, sem dúvida que o envolvimento do tutor nesse tratamento é de suma importância. Não, demais. Principalmente nos casos neurológicos, né? Embora a gente fale aqui muito de problema de coluna, que são os mais comuns, problema ortopédico, eu atendo muito paciente que ele tá dentro do problema de coluna, mas ele apresenta alterações neurológicas. Então, arrasto de patinha, a gente chama isso de alteração proprioceptiva, então ele anda meio arrastado, meio sem força. Esse paciente, principalmente, é um paciente que precisa ser muito estimulado, porque a gente precisa estar o tempo todo dando um suporte no sistema neurológico para que haja aquela neuroplasticidade que a gente fala, que o cérebro consiga executar funções que antes não eram daquela região cerebral, né? Não seria nem mais um problema ortopédico, e sim um problema neurológico da coluna. Isso. Por onde passam os nervos ali, né? Igual o ser humano mesmo. Exatamente. Então a gente tem, quando o paciente ele tem uma compressão medular, além da dor, que é o que acaba levando o tutor ao veterinário, ele acaba tendo alterações na marcha, como se fosse, mal comparando com o ser humano, um AVC. Então ele acaba ficando com a patinha mais molinha, ou ele não consegue flexionar a patinha por problema neurológico. Então esse paciente especificamente, a gente precisa estar estimulando o tempo todo. E como que é essa... explica pra gente essa estimulação quando é problema ortopédico e quando é neurológico. Ambos na coluna. O que difere ali em relação aos exercícios, ou não difere? Depende muito do caso. Por exemplo, se o paciente ele apresentar uma osteoartrose na coluna, ele vai ter dor, mas ele não vai ter esse comprometimento neurológico. Então a gente pode trabalhar o quê? Fortalecimento ali da musculatura paravertebral. No caso de um paciente que tem uma compressão medular com alteração neurológica, a gente tem que focar em exercícios que estimulem a parte do toque, que ele transmita o estímulo que ele está sentindo na patinha para o cérebro. A gente tem que melhorar as conexões cerebrais. Sim, E isso a gente faz com que tem um exercício chamado escovação, que a gente pega a escovinha e faz o movimento, a gente faz o caminho do nervo, do estímulo nervoso, apertar os dedinhos. Então são exercícios muito mais específicos, mas que o tutor consegue executar em casa também sem problema nenhum. Olha aí, interessante. Difere completamente, dependendo do caso. Mas quando chega nessa fase, eu acredito que já tenha passado, talvez, por um ortopedista, porque tem o neurologista também, pet, eu acredito que tenha, não é isso? Exatamente, tanto que não é incomum o tutor achar que o problema é ortopédico,
mas na verdade é neurológico. Aí o ortopedista avalia e fala, olha, às vezes tem combinações, né? Pode ser os dois. Podem ser os dois. Só que aí o ortopedista encaminha para o neurologista para a gente ter certeza se não precisa ter alguma outra intervenção, se não é um nódulo encefálico, por exemplo. Infelizmente, a gente está crescendo muito o número de pacientes que têm nódulo no encéfalo, pacientes com hidrocefalia, pacientes com alterações morfológicas encefálicas, e então a gente precisa mandar para o neurologista, e aí o neurologista, descartando doenças mais graves, aí ele manda para o fisioterapeuta. Essas doenças sempre tiveram ou são doenças novas? Você está há 25 anos na veterinária. Surgiram novas doenças de um tempo para cá? Sempre tiveram ou não eram estudadas? O que você me diz disso? Na verdade, não eram estudadas, né? Porque a gente não tinha ressonância magnética no Brasil. A ressonância veio para o Brasil, deve ter mais ou menos uns 10 anos. Então, foi onde a gente começou a pedir ressonância de crânio e fechar diagnóstico para essas doenças, né? Tanto que muitos pacientes com alteração de comportamento, dependendo do nível de alteração de comportamento, na verdade não era só teimosia, ele tinha um problema morfológico central, uma hidrocefalia, tem uma outra doença chamada síndrome de Chiari, que é a seringomielia, próprio nódulo, próprio câncer encéfalo, tumores encefálicos, mas isso foi graças à ressonância magnética, que infelizmente ainda não é acessível para todo mundo, né? Sim, com certeza. A questão, por exemplo, do câncer mesmo, você lembra de ter casos quando você começou a veterinária? Eu não sei se é uma dúvida minha, mas me parece que aumentou. O que a gente tem visto na medicina veterinária foi que, como a expectativa de vida dos cães também aumentou bastante, embora eu me lembro, a minha avó tinha um pequinês que teve 22 anos, acabou falecendo com 22 anos, na média, em geral, os cães eles estão ficando mais velhos. E isso aumenta, sim, a incidência de cânceres, né? É que logo que eu me formei, infelizmente, era muito comum que o paciente apresentava um câncer, o tutor levava para eutanásia, né? Então não tinha muito essa preocupação de tratamento. Hoje não. Hoje a gente tem radioterapia, quimioterapia, tem até fisioterapeuta que trabalha com paciente oncológico. Além desse aumento por conta da expectativa de vida, há também ali questão alimentar envolvida, né? Eles acabam comendo muitas vezes alimentos que não são muito saudáveis, mas eu diria que está mais propenso a aumento da expectativa de vida mesmo. E também a questão, acho que, dos exames, né? Porque sim, essa gama de exames e de profissionais também veio aí enriquecer esse tratamento. Com toda mas, certeza. De repente, até tinha esses problemas ou câncer, mas ele não era detectado, não se chegava a identificar que poderia ser, né, talvez. Até porque os cães, eles ficavam no quintal, né? Então, essa dinâmica dos cães começarem a fazer parte da família, hoje a gente fala até em família multiespécie, é relativamente novo, né? Então, os cães ficavam no quintal. Então, às vezes, infelizmente, ele vinha a óbito, ninguém nem se importava o porquê, nem fazia necrópsia. Quando nós falamos em fisioterapia, podemos avaliar que, no caso da fisioterapia, ela também pode trazer mais energia para o pet. Então, por exemplo, pets de corrida, outro dia eu conversei com uma veterinária, ela é juíza de pets de corrida. Já viu falar, né? Então, você acha que o teu trabalho, a fisioterapia, ela também pode ajudar na energia? Cães, por exemplo, que são cães que trabalham para a polícia. Me fala um pouquinho disso. Sim, com toda certeza. Você sabe que eu também já fiz parte já fui veterinária de um campeonato de canicross.
Que legal. A gente até escreveu um trabalho sobre isso, a gente fez um trabalho sobre a incidência do canicross no Brasil e quais as principais lesões que a gente encontra aqui, né? Mas infelizmente o Brasil ele não tem essa cultura, né, do cão sendo parte de um esporte. O canicross está crescendo, mas eu acho que a gente não é como na Inglaterra, por exemplo. Estamos engatinhando. Na Inglaterra, para você ter uma ideia, tem até um campeonato no começo do ano chamado Crufts, que é televisionado para a cidade. Tem 6 mil pessoas no estádio e tudo. Canicross, campeonato de faro, cão policial. Então, seriam as Olimpíadas dele. Tem um trabalho importante da professora Mayra Formenton no canil da PM, também com essa prevenção de lesão, porque se a gente for pensar que esses cães eles estão submetidos a um estresse extremo, às vezes eles têm que entrar em lugares que podem se machucar. Então, o policial, o condutor, ele sabendo que existem formas, um treinamento prévio para sanar isso, reduzir isso, é de fundamental importância. Nos Estados Unidos já existem os guidelines para os cães de trabalho, incluindo o cão de suporte emocional, e a fisioterapia ela pode vir como um treinamento, como um funcional, né? Como um treinamento funcional daquele cão atleta, daquele cão profissional, daquele cão que usa o seu corpo para trabalhar. Então, tem uma gama aí de coisas que a gente poderia fazer, mas infelizmente a gente está engatinhando, mas acho que uma hora a gente chega lá. No caso do Snoopy, é uma raça, você vê aqui, olha, nós estamos gravando. Super atleta. Isso. Gosta de se exercitar, olha aqui, olha. Gosta de dormir. Como é que eu estimulo isso? O que você me diria para estimular no dia a dia, de uma forma segura, esse exercício para ele, como se fosse uma fisioterapia dentro de casa? O que a gente recomenda para o cão sedentário, partindo do princípio que ele não tenha nenhuma alteração, tá? Uhum. A gente recomenda primeiro caminhadas assistidas e sempre cronometrando, porque o que acontece? Por exemplo, vou começar a caminhar com o Snoopy 10 minutos. Por que a gente pede para cronometrar? Porque para a gente ter noção de quanto tempo ele precisou para fazer a recuperação dele, se ele ficou muito ofegante, se ele chegou até a ficar com a linguinha cianótica. Tem algumas raças que têm colapso de traqueia, por exemplo, que num exercício mais exagerado, eles podem ficar com a linguinha roxa. Então é bom sempre criar esses parâmetros. Uma coisa que a gente recomenda também, ir para lugares que tenham bastante estímulo, então praça, que tem obstáculo, para ele treinando a propriocepção dele, treinando diferença de piso. Todo estímulo, seja ele sensorial, olfativo, você está criando memórias cerebrais, né? E a longo prazo não se tem muito trabalho a respeito disso, mas lá na frente a gente vai reduzir até a questão do Alzheimer canino, que é uma coisa que está aparecendo bastante agora. Olha aí. Então, quanto mais a gente estimular esse paciente, todas essas memórias estimulam o sistema límbico, que é uma parte no cérebro, responsável pela cognição. Sendo estimulado hoje, lá na frente ele vai ser um idosinho não só ativo, corporalmente falando, mas mentalmente também. Mais saudável. Mais saudável. E logicamente entra o teu trabalho. Exatamente. A fisioterapia. Exatamente. Muito bem. Eu gostaria de te agradecer por mais esse episódio, mais essa aula. Estou aprendendo muito. Obrigada. E vou fazer algumas coisas do que eu aprendi aqui com o Snoopy. Sim, com certeza. Precisando, só chamar. Este foi mais um episódio sensacional do Snoopycast. Falamos sobre os resultados e evolução dos pets na fisioterapia. Você gostou? Então curta esse vídeo, siga o canal e compartilhe esse vídeo com outros tutores. E até o próximo episódio.